Para treinar o que foi estudado em componente de interface, eu quero agora que você crie um app chamado Calculadora de Gojeta. O que esse app vai fazer? Você vai aqui digitar um valor para a gorjeta, por exemplo, 25,90, e agora você vai arrastar a SIC bar e aí dar uma porcentagem de gorjeta. Então, por exemplo, nesse valor eu quero dar 20% de gorjeta. Então, o valor da gorjeta será 5,18 e o valor total será 31,08. Basicamente, a interface, você vai precisar dessa imagem que eu vou fornecer para você. Aqui você vai colocar uma text input layout, tá? Text input layout pode poder colocar um hint. E nesse caso, nós não vamos utilizar uma máscara para a pessoa poder digitar o vírgula. Então vamos apenas colocar um exemplo, 50,78. Então aqui será necessário digitar um número decimal com ponto, tá certo? Não poderá ser utilizado vírgula, porque ainda não estamos aplicando uma máscara para poder corrigir e transformar a vírgula em ponto. E aí a gente vai ter aqui o texto porcentagem, tá? Então basicamente você vai aplicar aí as suas regras de layout e organizar, alinhar eles da melhor forma possível. Aqui a gente vai ter a gorjeta, né? Aqui a gente vai ter também aqui um valor, texto da gorjeta, tá certo? Então aqui vai ser uma caixa de texto onde vai mudar esse valor aqui dependendo do que você movimentar aqui na SIC bar. E aqui vai ter o valor total e aqui também terá uma outra caixa de texto, tá? Que vai fornecer aí o valor total da conta. Então basicamente os valores que você serão entradas serão esse text input layout e a SIC bar. Para ficar melhor para vocês fazerem essa atividade, eu vou fornecer o código XML, tá? Código XML. Então, se você quiser, você pode até copiar, lembrando que você vai ter que agitar somente aí as IDs e tal, alguma coisa, né? Mas se você copiar esse código aqui e o MainActive todo, também você não vai ter problema nenhum, tá certo? E também a MainActivity. Então, basicamente, a gente começa aqui, né, inicializando aqui a edit text, edit valor, text view, texto porcentagem, a text view, text gorjeta, a text view, text total e a SIC bar gorjeta. Então, basicamente, essas foram as IDs fornecidas. A gente também tem aqui a porcentagem, tá? Então, a gente criou essa variável do tipo double chamado porcentagem, que inicializa com 0, tá certo? E aí a gente usa aqui dentro da Protect on Create, a gente usa aqui as referências, a gente faz as referências usando o Find View by ID. Depois a gente já cria um listener do SIC bar. Então a gente vai utilizar aqui no caso a primeira método, né, que é o onProgressChange. E aí a gente vai utilizar um método que é chamado de match.round. Na verdade o método round, né, na classe match. E o que esse método round? Ele vai fazer, na verdade, o arredondamento desse valor. E aí a gente vai ter um valor ali redondo exibindo ali na porcentagem. E aí a gente vai depois aqui também calcular, né? Então a gente, toda vez que a gente movimentar a SIC bar, a gente vai ter ali o valor do teste porcentagem, tá? Já sendo exibido ali o valor da SIC bar. E aí a gente vai depois calcular. O método calcular, ele vai basicamente fazer o cálculo do valor final. Então, nesse método, a gente vai recuperar o valor digitado dentro da caixa de texto da nossa
text input layout, né? E aí a gente vai pegar esse valor. E aí, se esse valor recuperado for diferente de nulo, for igual a nulo, quer dizer, for igual a nulo ou for igual, tá? Então, olha só, essa classe aqui é legal, tá? Então, observe que na aula do app álcool gasolina, a gente usou aquele método lá para a gente saber se as caixas de texto estão ok, né? Se tem um valor digitado, se não era zero. Aqui a gente tem uma outra forma, estou apresentando uma outra forma para a gente poder também chegar ao mesmo resultado, tá? Então aqui, se o valor recuperado for nulo ou equals, então observe que esse método ele apenas retorna um true, né? Um valor booleano. Se você bater o que está escrito ali dentro daqueles caracteres com o que tem dentro da caixa de texto, ele retorna um true. Como você pode ver aqui, ó, ele retorna um true. Então aqui, se a gente tiver ou isso aqui nulo, ou isso aqui igual a esse caractere, tá? Então o valor recuperado ou nulo, ou igual a esses caracteres aqui. Então, por exemplo, se você digitar lá uma barra, então ele vai cair nesse caso. Se você não fizer nada, ele vai cair aqui nesse primeiro caso. E aí a gente vai ter qualquer um dos dois, né? Se a gente tiver qualquer um dos dois, a gente vai ter aqui uma toast dizendo digite o valor primeiro. Então eu criei aqui um alerta, né, no caso, para poder alertar a pessoa de que ela não colocou o valor para poder calcular a gorjeta. E aí, caso esteja tudo ok, né, caso ele não seja nulo nem igual a esses caracteres, então a gente vai pegar aquele valor digitado e vai converter ele para um double, usando o passe double, que nós já vimos em aulas anteriores. E aí depois a gente vai pegar essa variável gorjeta, fazer o cálculo. Então a gente vai pegar o valor, multiplicar pela porcentagem dividido por 100. Então, aquele valor que a gente obtém lá com a stick bar, né, através da porcentagem, divide por 100 e vai multiplicar pelo valor. Então aqui a gente vai, nessa variável aqui a gente vai obter o valor da gorjeta. Já aqui nessa variável total, a gente vai receber a gorjeta mais o valor digitado. Então a gente vai ter o valor total da conta. E aí depois só é utilizar o setText no texto gorjeta e no texto total. E aí a gente vai ter os dois. Então basicamente a aula de hoje é para vocês replicarem esse app. E mais do que isso, para vocês estudarem cada ponto desse app, né? Então, se der tempo aí para estudar cada método aí que está sendo utilizado, cada classe nova, né? Fazer as anotações, fazer as suas anotações, isso é muito importante, tá? E hoje nós não teremos mais aulas, vai ser só isso. Então, vou deixar esse tempo todo para vocês fazerem esse app, tá? Então, vocês podem trocar as cores. Sabe que eu utilizei aqui um azul, então você pode utilizar uns tons de verde, uns tons de amarelo, enfim. Vocês podem treinar. Hoje é o dia para vocês treinarem fazendo esse appzinho aí. Então, um forte abraço aí, bons estudos.